Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai encerrar aqui a nossa jornada, a nossa exploração do UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, publicado pela editora Retropunk, nossa editora parceira. Então se liga aí na descrição do vídeo para ter dica de pegar livros com desconto, tá? Então assim, quem está acompanhando a série desde o início, hoje a gente vai tentar dar um fecho aqui, né, dar umas considerações gerais sobre as minhas impressões do cenário, sem ter jogado ainda, tá? Só lembrando para vocês, quando eu jogar, terei outras impressões para dividir com vocês. E assim, quem tá chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do VG para você assistir agora a série completa, né, maratonar desde o início e depois ir deixando as suas impressões pra gente saber o que vocês acharam do livro, beleza? Então olha só, pessoal, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, o VG é mais um livro que a gente zera aqui no canal, tá? Exploramos o livro inteiro, destacando os pontos mais interessantes, mas agora chegou o momento de a gente fazer um apanhado geral, ou tentar, né? Então, assim, minhas impressões gerais sobre o livro, né, sobre o jogo em si, sobre o sistema, quais foram? Primeiro, eu acho que o VG, ele propõe uma experiência de jogo diferente, tá? Que talvez não seja para todo mundo, né? Tem gente que não gosta de determinados tipos de jogo, ou talvez não goste da forma como o VG vai apresentar o seu sistema, ou o seu cenário, enfim. Mas é uma proposta de jogo diferente. O autor, o Luca Rejec, ele fala isso desde o início, né? Ele criou um jogo inspirado em vários outros jogos, dando o toque dele, dando a personalidade dele, de coisas que ele achava interessante. Então, como qualquer jogo, pode ser que você não goste daquela experiência específica, mas ainda assim, eu acho que vale a pena prestar atenção no VG e pelo menos tentar uma vez com esse espírito de explorador mesmo, né? De descobrir coisas novas, de vagar pelas pradarias ultravioletas, porque você pode se divertir bastante. Uma coisa que eu fiquei na cabeça, que eu acho que é interessante comentar com vocês, e claro, convido todo mundo a deixar suas opiniões, né, aí nos comentários, se vocês concordam comigo, discordam ou não, pra gente continuar trocando ideias. Mas enfim, eu acho que a partir da leitura que eu fiz do VG, ele é um sistema que ele vai misturar algo de um sistema mais pesado, né, o crunch, como o pessoal fala, né, mais cheio de regras assim, com algo mais narrativo, mais aleatório. Por que eu digo isso? Ele tem um conjunto de regras robusto, eu vou dizer assim, né? Tem várias regrinhas, tem vários mecanismos para diferentes coisas que você queira fazer, né? A questão do gerenciamento, né, de recursos também é uma parte importante do jogo, então ele dá atenção a isso, né, que são coisas mais, entre aspas, aqui voltadas ao sistema, mas ele também dá muito espaço para o lado aleatório e para o lado narrativo. Tem muita tabela, né, tem muita narrativa compartilhada. Por que eu digo isso? Porque o mundo, ele não tá, o cenário não está escrito na pedra ali, né? Então tem várias coisas que você pode aproveitar as ideias dos jogadores para ir construindo ali e completando as lacunas que ele deixou propositalmente no cenário. Ele fala isso no livro. Então tem muita coisa que está lá com espaço em branco para você preencher junto com o seu grupo e criar a sua versão do UVG. Então isso eu acho interessante, essa mistura, né, do sistema mais pesado com a parte mais narrativa, né, da parte mais aleatória. E claro, você pode aí, dependendo do interesse do seu grupo, balancear melhor isso. Você vai dar mais atenção para a parte das regras, você vai dar mais atenção para a parte da narrativa compartilhada, né, para os fatores aleatórios. Então, enfim, dependendo do estilo do seu grupo, eu acho que dá para pesar um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas eu acho interessante justamente manter essa mistura de estilos, porque eu acho que esse é um dos diferenciais do VG. Ainda nessa parte geral, tem outro detalhe que eu acho interessante comentar com vocês. É uma coisa pequena, mas eu acho que dá um toque especial para o jogo, que é justamente a forma de você ganhar XP. É uma forma diferente, que também pode ser, às vezes, aleatória, né? A quantidade de XP que você ganha. Então, quem assistiu a série, né, eu comentei em diferentes momentos ali, que o jogo ele vai te premiar com XP por fazer farra, por exemplo, né, por usar drogas recreativas e tudo mais, por estudar uma espécie diferente que está no cenário, por explorar locais novos, e explorar, que eu digo, né, estudar espécies e explorar locais, passar um período de tempo ali, né, estudando, você vai fazer jogadas de dado, claro, mas nessas oportunidades os jogadores vão criar alguma coisa, e isso pode te dar um XP extra, né? Então, por isso que eu digo da questão da narrativa compartilhada também. Se eu vou estudar uma espécie nova e eu, jogador, defino que ela funciona assim, assado, frito ou cozido, porque eu acho que isso vai ficar interessante e fica realmente legal, o mestre incorpora isso no cenário e te premia com um XP a mais. E a mesma coisa na questão dos locais novos, né? Você pode criar locais novos, você pode completar os detalhes ali, e tudo isso é uma possibilidade de você ganhar mais XP. Então eu acho uma visão diferente, interessante do XP, né? Para quem já está enjoado de ganhar XP só porque matou monstro ou ganhou moeda de ouro, né? Outra coisa que eu acho interessante de comentar com vocês, agora talvez mais sobre o jogo em si, ou como eu acho que deve ser a experiência de jogo, né? E que tipo de público vai curtir ou não, eu acho que o jogo, que o VG, ele é bom para quem gosta desse estilo de exploração, tá?
de diversão despretensiosa, ou de repente jogar uma série de one-shots que não tenham conexão com uma história maior e tudo mais. Eu acho que o UVG, ele traz muito essa possibilidade, né, justamente pela questão das tabelas, né, das coisas aleatórias e tudo mais. Com algumas jogadas, eu falei isso aqui várias vezes ao longo da série, você já tem praticamente um enredo de uma one-shot, que se vai virar campanha ou não, depende do interesse dos jogadores, enfim. E também, para quem curte jogos, né, como eu falei, mais despretensiosos, assim, com um pouco de nonsense, até com uma pitada de nonsense, de bizarrice, porque tem muita coisa estranha no UVG, tem muita coisa bizarra, e o jogo é para ser assim mesmo, tá? Então não se apegue muito a detalhes, minúcias, tanto de regras quanto de lógica, por exemplo, né? Eu acho que um pouco do UVG é justamente isso, você conseguir abstrair. E justamente por isso que eu acabei de falar, talvez o UVG não seja uma boa experiência para quem gosta, né, de uma lore complexa, detalhada, onde as coisas já estão ali previamente definidas e você vai só descobrindo ali, você não cria nada, você só recebe, né, as informações que já estão no livro, né, através da narração do mestre. Tem gente que prefere esse estilo de jogo. Talvez o UVG não seja a melhor opção, porque ele na minha opinião, ele pede justamente isso, essa cooperação entre jogadores e narrador para criar, para preencher as lacunas do cenário. Então parte da diversão é justamente essa. Então se você não está afim de criar nada, se você quer só receber informações e você gosta de lores detalhadas e complexas, com toda a linhagem dos reis ou com toda a descrição de cada pedra do cenário, realmente o UVG talvez não seja a melhor experiência para você. Mas uma coisa que eu acho legal de comentar também é porque, assim, talvez, diferente de outros jogos, justamente por ele não ser, assim, tão detalhado, é difícil que ele fique repetitivo. Porque cada área que você passa, não importa quantas vezes você passe lá, você vai ter a possibilidade de ter um encontro diferente, de ter uma história diferente, descobrir uma outra faceta daquela região, justamente porque o jogo tem muitas tabelas, né? E muitas tabelas com possibilidades malucas, né? Que podem mudar completamente o seu entendimento do cenário, que podem colocar você numa grande enrascada ali, que vai mudar o plano da caravana completamente. Vocês chegaram lá para comerciar e de repente vocês, sei lá, tem um encontro que vocês são sugados por um portal para outra região, então muda completamente as coisas muito rápido, ou pelo menos existe essa possibilidade. Então por isso que eu acho difícil que o jogo se torne repetitivo, né? Mas de novo, tem gente que curte chegar naquela cidadezinha, naquela vila que já passou 500 vezes, encontrar os mesmos NPCs, saber já como é que funciona a dinâmica daquele local, também pode ser atrativo para algumas pessoas. Então aí vai de você saber do que você está a fim de jogar, o que você se permite explorar de diferente em termos de estilo de jogo. E agora, para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo e encerrar a nossa série sobre o UVG, eu queria falar um pouquinho sobre pontos positivos que eu achei do livro e pontos negativos. Então vamos começar com os positivos, né? Eu achei o livro muito, muito bonito, né? Mostrei aqui algumas coisas, tem umas ilustrações bem bacanas, bem legais mesmo, com aquela pegada de quadrinho, né, europeu, né? Para quem curtia heavy metal, a revista heavy metal, né, e tal. Então, com certeza vai encontrar referências aqui, quadrinhos do Moebius também, né? Então, muita coisa legal nesse sentido da arte. Eu acho que a arte do jogo, ela te ajuda a entender um pouquinho mais, ou pelo menos pegar o clima dessas bizarrices, dessas coisas malucas, desses cenários amplos das pradarias e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um bom casamento, né, da arte com a proposta do jogo. Tava esperando aqui para ver se eu encontrava essa ilustração aqui. Então eu acho que isso aqui resume bem as coisas, porque você vai ter as criaturas estranhas, os cenários amplos e vastos, as pequenas criaturas que vão sendo mostradas, né, ao longo do livro, que nem sempre elas vão estar aqui descritas em detalhes, mas só de você olhar aquela imagem, você já vai tendo uma ideia ali de como aquela criatura funciona, ou como você quer usar, ou qual a interpretação que você faz dela. Então eu acho que é um livro bem interessante nesse sentido, né? Eu acho que o casamento ali entre o texto e a arte ficou muito legal. É uma leitura divertida, é uma leitura bacana, é uma leitura leve, né? Enfim, talvez algumas coisas ali na parte das regras você tenha que prestar um pouquinho mais de atenção para entender, por isso que eu comento que ele também tem um sistema que eu acho razoavelmente robusto, né? Então algumas coisas você vai precisar de um pouquinho mais de atenção, mas no geral é uma leitura muito agradável, uma leitura muito divertida, justamente para você tentar encontrar algum sentido nas bizarrices que o livro vai colocando, né, ao longo das áreas e tudo mais, ou como você pode encaixar isso na sua história, na história dos personagens, enfim. Então eu acho que ele é um livro que ele te apresenta muita coisa, né, e te deixa muito espaço para ser criativo em cima dessas informações. E agora, para destacar uma coisa que eu achei negativa no livro, eu acho o seguinte, eu acho que ele tem um problema na organização do livro. O que eu quero dizer com isso, né? Eu comentei no início da série
que ele não é organizado da maneira como a maioria dos manuais a maioria dos livros básicos. Ele vai apresentar as regras no final, tipo num espaço compilado, e ele vai começar te jogando logo direto no cenário, e ao longo desse caminho, ele vai colocando algumas regras também. Ou seja, enquanto você vai aprendendo sobre o cenário, sobre as áreas, né, já que ele não tem também um cenário muito coeso, aqui e ali vão tendo algumas regras, algumas informações que você vai precisar para compreender o sistema como um todo. No final, ele vai trazer isso meio que compilado, mas eu acho que essa organização ficou um pouco confusa e às vezes dificulta, né, de você localizar alguma coisa. Ou você vai lá no final, só que às vezes tem um detalhe específico daquela área ali e tal, que você só vai encontrar na página daquela área, né? Outras vezes você está na área lá e ele faz referência a alguma coisa que está lá na frente no compilado. Então, nessa parte da organização do livro, eu acho que ficou um pouco complicado para você, às vezes, entender como é que as coisas estão ali e onde exatamente você tem que ir para encontrar aquela informação. Não que seja uma coisa indecifrável, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, em termos de facilidade, né, de manuseio, eu acho que o livro deixa um pouquinho a desejar. Mas tem um outro detalhe também, como o próprio livro coloca, você pode simplesmente, né, ignorar isso e seguir as regras ali de acordo com a área que você está explorando e tal, sem ter esse domínio total de todas as regras que ele apresenta aqui. Tá? O livro ele é muito flexível quanto a isso, né? Ele deixa você muito à vontade para utilizar as regras que você acha mais interessantes, criar outras regras, né? Então, mas assim, quem gosta de conhecer as regras, de entender direitinho como é que funciona tudo, ou pelo menos ter uma visão geral da coisa, essa questão da organização do livro eu acho que dificulta um pouco nesse critério. De novo, não é nada intransponível, mas é algo que dificulta um pouco o seu manuseio, a sua leitura e essa visão mais geral assim das coisas. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa caravana, né, do UVG, explorando aí as pradarias ultravioletas. É um jogo que definitivamente chamou minha atenção, eu quero jogar, estou com vontade de jogar, vou colocar aqui na minha fila de testes. E claro, quando eu conseguir testar ele em mesa, eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco sobre o sistema, beleza? Quem acompanhou a série até agora, muito obrigado. Quem deixou comentário, quem curtiu o jogo, quem quiser ver mais sobre o VG também, manifestem-se, né? Porque é como eu digo, quando a gente encerra os livros aqui no canal, quando a gente zera os livros, não quer dizer que a gente nunca mais vai falar daquele cenário, né? Só que aí, claro, a gente diminui a frequência disso. Eu conto com o feedback de vocês, com o interesse de vocês para saber que outras coisas a gente poderia explorar a respeito desse cenário. Então, espero que vocês tenham curtido. Aguardo os comentários de vocês para a gente continuar trocando ideias e a gente se vê nas próximas resenhas.